Olá, bem-vindo ao podcast Na Prática. O título de hoje é Pregão de Medicamentos, que revela a alma da nova lei de licitação. Era janeiro de 2025, estava sentado na mesa do departamento de licitações de um município do interior paulista, chamado Jaguariúna. Olhando para uma pilha de processos, o desafio fazer a aquisição de 6,4 milhões de reais em medicamentos padronizados para a rede pública de saúde. Mas agora não seria mais como a velha Lei 8.666. Seria a estreia do time sob a batuta da nova Lei de Licitações, a Lei 14.133 de 2021. O primeiro passo era definir a modalidade, pois a Lei 14.133 nos deu 5 opções. São concorrência, pregão, concurso, leilão e diálogo competitivo. O objeto era comum, medicamentos com especificações de mercado. A lei foi categórica, o pregão é obrigatório para bens e serviços comuns. Então, o pregão eletrônico foi a modalidade escolhida. Mas a grande decisão foi o critério de julgamento. O artigo 33 da Lei 14.133 prevê 6 critérios: menor preço, maior desconto, melhor técnica e preço, maior lance e maior retorno econômico. Como nosso objetivo era padronizar sem diferença técnica entre marcas, adotamos o menor preço por item, critério que busca a proposta mais vantajosa para o erário sem abrir mão da competitividade. Isso está registrado no edital do pregão eletrônico número 90092/2024, que foi publicado no portal Nacional de Contratações Públicas. Então entrou a grande virada. Quem trabalhou anos com a Lei 8.666 lembra: primeiro a habilitação, depois o julgamento das propostas. Se a documentação falhasse, a proposta nem era aberta. Mas a nova lei, no artigo 17, parágrafos 1º e 3º, permite a inversão das fases. Primeiro se analisam as propostas, depois se verifica a documentação. Eu confesso, a equipe ficou receosa, mas a instrução normativa da SEGES/ME número 73 de 2022, a legislação complementar que regulamenta o pregão eletrônico, deixou tudo claro. Ela permitiu que a sessão pública fosse mais ágil, com lances abertos e fechados, e depois a habilitação apenas do vencedor provisório. Menos burocracia, mais eficiência. O nosso edital definiu o modo de disputa aberto e fechado. Na etapa aberta, os fornecedores apresentavam lances públicos, vendo a concorrência. Depois, na etapa fechada, cada um submetia um lance final, sem saber os valores dos outros. Essa composição trouxe economia de quase 15% em relação ao preço estimado, de acordo com a ata final. E a plataforma do governo federal, impecável. O pregão foi eletrônico, integrado ao PNCP, o Portal Nacional de Contratações Públicas, garantindo transparência total. Quem participou? Laboratórios e distribuidores de todo o Brasil, inclusive micro e pequenas empresas que tiveram preferência em caso de empate, conforme o artigo 34 da lei. O Departamento de Licitações de Jaguariúna publicou o edital em dezembro de 2024. A sessão pública foi marcada para 7 de janeiro de 2025. O objeto era o registro de preços de medicamentos padronizados, com o valor estimado de R$ 6.445.742,44. Na fase de julgamento, as propostas foram ordenadas pelo menor preço. O fornecedor com o menor lance para cada item foi classificado provisoriamente. Em seguida, apenas ele passou pela fase de habilitação, entrega de documentos fiscais, trabalhistas e jurídicos.
tudo conforme a instrução do SEGES 73/2022 e o artigo 64 da Lei 14.133. E qual foi o resultado? 42 itens adjudicados, economia comprovada em um processo que durou metade do tempo que duraria na Lei 8.333, de acordo com o relatório da Comissão de Licitação. O que o caso de Jaguariúna ensina? Que a Lei 14.133 de 2021 não é um bicho-papão. Ela exige planejamento, estudo técnico, preliminar e o termo de referência que nós elaboramos foram a base de tudo, mas ela devolve em agilidade e transparência. As instruções normativas da SEGES 73/2022 do pregão, a 67/2021 da dispensa, são as bússolas que complementam a lei. Sem elas, o gestor fica à deriva. O critério de julgamento é a alma da licitação. Nós escolhemos menor preço, porque o objeto era padronizado, mas se fosse uma obra complexa ou um serviço intelectual, a lei permitiria técnica e preço, ou melhor técnica. A escolha certa evita impugnações e garante lisura. Este foi um caso real, um pregão eletrônico que tramitou no município de Jaguariúna, sob a égide da Lei 14.133/21, com critério de menor preço por item, modo de disputa aberto e fechado, a imersão de fases autorizada pela Instrução Normativa da SEGES 73/2022. A nova Lei de Licitações não é um conjunto de regras frias, é um instrumento vivo de política pública. E você, gestor, estudante ou cidadão, pode acessar o edital completo no Portal Nacional de Contratações Públicas e ver como cada artigo foi publicado na prática. Este foi o episódio da série Licitações Real. Eu, Pedro Henrique, do curso de Gestão Pública,